Sabe aquele momento em que você percebe que foi usado a vida inteira e só serviu enquanto tinha alguma coisa para oferecer? Pois é. Foi exatamente isso que aconteceu comigo num sábado de manhã, quando liguei para o meu filho para perguntar que horas era o churrasco de aniversário da minha neta. Que churrasco, pai? A voz dele veio meio estranha do outro lado da linha. O aniversário da Melissa, rapaz. 15 anos. Ela mesma me ligou semana passada dizendo que ia ser hoje. Silêncio. Aquele tipo de silêncio que já diz tudo antes mesmo de qualquer palavra sair. Olha, pai, é que mudou de planos. Vai ser só uma coisa pequena mesmo, sabe? Família mais próxima. Família mais próxima. Eu, que criei aquele menino sozinho depois que a mãe dele nos abandonou quando ele tinha 7 anos. Eu, que trabalhei feito um condenado em 3 empregos para pagar escola particular para ele. Eu, que vendi meu único carro para ajudar na entrada do apartamento dele quando casou. Eu não era família próxima. Entendi. Foi tudo o que consegui dizer antes de desligar. Fiquei ali sentado na sala, olhando para as paredes vazias da minha casa. 68 anos de idade, viúvo há 5, vivendo sozinho num lugar que antes era cheio de vida e risadas. E agora nem para a festa da minha própria neta eu prestava mais. Mas aí veio a parte que me fez realmente entender o tamanho da situação. 2 horas depois, estava passando em frente à casa que eu tinha dado de presente para o meu filho e para Patrícia, minha nora, quando os vi todos saindo para a festa. Balões no carro, Melissa toda arrumada, aquela mulher carregando uma pilha de presentes. E tinha mais gente. Os pais da Patrícia, os irmãos dela, os sogros dela do outro casamento do filho mais velho. Família próxima era todo mundo. Menos eu. Voltei para casa com um nó na garganta que parecia cimento. Não chorei. Já estava velho demais para lágrimas, mas aquela dor era pior que choro. Era uma decepção que cortava a alma, sabe? Aquele tipo de ferida que não sara nunca mais. No domingo, tentei não pensar muito no assunto. Fiz meu café, li o jornal, cuidei das plantas no quintal. Mas a cabeça não parava de voltar para a cena deles, saindo todos felizes enquanto eu, o avô, o pai, ficava de fora como se fosse um estranho qualquer. Na segunda-feira de manhã, meu filho apareceu aqui em casa. Nem tocou a campainha direito, já foi entrando e gritando. Pai, a gente precisa conversar. Tava nervoso, agitado. Sentou na minha frente sem nem perguntar se eu queria café. Olha, pai, eu sei que você viu a gente sábado. E antes que o senhor fique bravo, deixa eu explicar. Não foi ideia minha te deixar de fora, foi da Patrícia. Ela achou melhor assim. Melhor por quê? Ele desviou o olhar. Porque, olha, o pai sabe como é. A família dela é meio exigente. E a Patrícia queria que tudo saísse perfeito. Ela achou que com o senhor lá ia ficar meio, sei lá, estranho. Estranho eu, que sou o avô da menina. Não é isso, pai. É que o senhor às vezes fala umas coisas, sabe? E a Patrícia estava com medo de você acabar constrangendo ela na frente da família. Constrangendo. Eu, o homem que construiu tudo do zero, que ralou a vida inteira para dar uma vida digna pro meu filho, agora era motivo de vergonha. Entendi perfeitamente. Levantei da cadeira. Pode ir embora agora. Pai, não fica assim. É só que... Eu disse pode ir. Ele saiu bufando, batendo a porta. E eu fiquei ali, fervendo por dentro. Não de raiva. De determinação. Vocês precisam entender uma coisa sobre mim. Eu não sou daqueles velhos que ficam reclamando da vida e aceitando desaforo calado. Trabalhei 43 anos como engenheiro civil, construí prédios, pontes, fiz obra em meio país. Aprendi que na vida você é respeitado pelo que você constrói e pelo que você tem. E se meu filho e minha nora achavam que eu era um velho gagá que ia aceitar esse desrespeito, eles estavam muito enganados. Peguei meu telefone e liguei para o Maurício, meu advogado há mais de 20 anos. Maurício, preciso fazer uma coisa. Aquela casa que eu dei pro meu filho, lembra?
A que você transferiu para ele há 6 anos? Lembro sim. Pois é. Tem como reverter isso. Silêncio do outro lado. Depende. Foi doação pura ou teve alguma cláusula? Foi doação com cláusula de reversão por ingratidão. Você mesmo sugeriu na época, lembra? Disse que era bom ter uma proteção. Ah, sim. Nesse caso, sim, dá para reverter. Mas você vai ter que provar a ingratidão, Henrique. Não é simples assim. Tenho provas de sobra. Me exclui da festa da minha própria neta porque a nora tem vergonha de mim. Tenho até foto deles saindo todos juntos. Isso é sério mesmo? Maurício, quando eu minto? Nunca. Tá bom, vou preparar a documentação. Mas você tem certeza? Isso vai causar um estrago danado na família. A família já tá destruída. Só tô oficializando. Passei a semana inteira juntando documentos, conversando com o advogado, preparando tudo nos mínimos detalhes. E na sexta-feira, quando tudo estava pronto, fiz questão de ir pessoalmente na casa deles e entregar a notificação. Toquei a campainha. A Patrícia atendeu, com aquele sorriso falso que ela sempre teve. Oi, sogro. Que surpresa! Entre, entre. Não vou entrar não. Só vim trazer um documento para vocês. Estendi o envelope. Ela pegou, ainda sorrindo, mas a expressão mudou quando abriu e começou a ler. O que é isso? É uma ação de reversão de doação por ingratidão. Essa casa aqui volta pro meu nome em 60 dias. O sorriso morreu completamente. Como assim? Você não pode fazer isso. Posso sim. E tô fazendo. A casa foi uma doação minha pro meu filho com cláusula de reversão. E ele e você me trataram com tamanha ingratidão que isso me dá o direito legal de pegar de volta o que é meu. Mas a gente mora aqui. Nossos filhos moram aqui. Deveriam ter pensado nisso antes de me excluir da festa da minha neta porque vocês têm vergonha de mim. Meu filho apareceu atrás dela. Pai, que história é essa? A história é simples. Rodrigo, eu te criei sozinho, te dei tudo, vendi até meu carro para te ajudar. E você me paga me excluindo da família porque sua esposa tem vergonha de mim. Então agora eu tô pegando de volta o que é meu. Vocês têm 60 dias para desocupar. Pai, pelo amor de Deus, a gente pode conversar sobre isso. Não tem nada para conversar. Vocês fizeram sua escolha. Agora eu tô fazendo a minha. Dei as costas e fui embora. Escutei a Patrícia gritando atrás de mim, mas não olhei para trás. Pela primeira vez em dias, me senti leve. Como se tivesse tirado um peso gigante das costas. Os dias seguintes foram interessantes. Meu filho ligou umas 15 vezes. Não atendi nenhuma. A Patrícia mandou mensagem pedindo desculpas. Apaguei sem responder. Até a Melissa, minha neta, tentou me ligar, provavelmente com os pais mandando. Mas eu tava firme. Não era questão de vingança. Era questão de dignidade. Eu não ia deixar ninguém me tratar como se eu fosse descartável. 2 semanas depois, recebi uma ligação do Maurício dizendo que eles queriam fazer um acordo. Eu disse que o único acordo que eu aceitava era eles saírem da minha casa em paz. Eles estão oferecendo pagar aluguel, Henrique. Um valor bom. Não quero o aluguel deles. Quero a casa de volta. Ponto final. Tá bom, vou comunicar. Na 3ª semana, meu filho apareceu aqui de novo. Dessa vez não entrou gritando. Tava humilde, cabisbaixo. Pai, a gente errou. Eu sei que a gente errou. Mas tirar a casa da gente? Isso não é exagero. Exagero foi me excluir da família. Eu só tô corrigindo um erro que eu cometi. Que erro? De achar que porque eu te dei tudo, você ia me respeitar. Aprendi que respeito não se compra com presente. Ou você tem, ou não tem. E você não tem. Pai, eu te respeito.
Respeitar é incluir o pai na festa da neta. Respeitar é não deixar sua mulher ditar se eu posso ou não participar da família. Respeitar é ligar no domingo para saber se eu tô bem, se eu preciso de alguma coisa. Quando foi a última vez que você fez isso, Rodrigo? Ele ficou calado. Porque ele sabia que eu estava certo. A última vez que você ligou para mim sem ser para pedir alguma coisa foi há mais de um ano. E sabe por que você ligou? Porque estava precisando que eu ficasse com as crianças enquanto vocês viajavam. Eu não sou seu pai. Sou sua conveniência. Não é assim, pai. É exatamente assim. E agora vocês vão aprender que conveniência funciona para os dois lados. Podem ir procurando outro lugar para morar. Ele saiu sem dizer mais nada. E eu voltei pro meu sofá, pro meu silêncio, pro meu café frio. Um mês depois, eles se mudaram. Alugaram um apartamento pequeno do outro lado da cidade. Eu nem fui lá ver. Não me interessava. A casa voltou pro meu nome, e eu decidi que ia vender. Não fazia sentido guardar uma propriedade cheia de lembranças ruins. Coloquei à venda por um preço justo. Em 2 semanas, apareceu um casal de jovens interessado. Gente boa, trabalhadora. Fechei negócio com eles e, com o dinheiro, resolvi fazer uma viagem que eu sempre quis. Sempre sonhei em conhecer a Europa, mas nunca tinha tido tempo nem dinheiro porque estava sempre ajudando os outros. Comprei passagem, arrumei as malas e avisei meu filho por mensagem que ia viajar por 3 meses. Ele ligou na hora. Pai, 3 meses? E se acontecer alguma coisa? Acontece. A vida é assim mesmo. Mas e se a gente precisar do Senhor? Vocês vão ter que se virar. Do mesmo jeito que eu tive que me virar quando precisei de vocês e não tive. Desliguei. E parti. A viagem foi incrível. Conheci lugares que eu só tinha visto em livros. Conversei com gente do mundo inteiro. Me senti vivo de novo. E o mais importante, me senti livre. Livre daquela sensação de que eu precisava agradar meu filho o tempo todo para não perder ele. Porque eu já tinha perdido ele fazia tempo. Só não tinha percebido. Quando voltei, 3 meses depois, tinha umas 50 mensagens do Rodrigo. A maioria era coisa boba, reclamando de conta, de problema com carro, de trabalho. Nenhuma perguntando como eu estava, se a viagem estava boa, se eu estava bem. Respondi só uma: cheguei. Tô bem. Passou mais um mês. Até que, num domingo à tarde, tocaram a campainha. Era a Melissa, minha neta. Vô, posso entrar? Era a primeira vez em meses que alguém da família vinha aqui. Deixei ela entrar. Sentamos na sala. Ela estava diferente. Mais madura, talvez. Ou só mais triste. Vô, vim pedir desculpa. Pela festa, por tudo. Você não tem culpa de nada, menina. Você é criança ainda. Tenho 16 anos, vô. Não sou mais criança. E eu sabia que o senhor ia ficar triste. Eu pedi para minha mãe te convidar, mas ela disse que não. Disse que o senhor ia estragar a festa. E você não falou nada. Eu era covarde, vô. Tinha medo de contrariar minha mãe. Mas depois que o senhor pegou a casa de volta, eu fiquei pensando muito. E percebi que o senhor estava certo. A gente te tratou muito mal. E seus pais? O que eles acham disso? Minha mãe ainda tá brava. Meu pai, acho que ele tá arrependido, mas tem orgulho demais para admitir. Entendo. Vô, o senhor vai perdoar a gente um dia? Olhei para aquela menina. Ela não tinha culpa de ter pais egoístas. Mas eu também não podia simplesmente esquecer tudo e fingir que nada aconteceu. Melissa, perdoar não significa esquecer. Eu perdoo vocês, sim. Mas isso não muda o que aconteceu. E não muda o fato de que eu não posso confiar mais em vocês. Mas a gente pode tentar de novo? Reconstruir. Talvez. Com tempo. Muito tempo. E com atitudes, não com palavras. Ela assentiu,
limpou as lágrimas e me abraçou. Foi um abraço genuíno, diferente daqueles abraços mecânicos de quem faz só por obrigação. Depois que ela saiu, fiquei pensando: será que eu tinha sido duro demais? Será que tomar a casa tinha sido exagero? Mas aí eu lembrei da cara da Patrícia quando me excluiu. Lembrei da desculpa esfarrapada do meu filho. Lembrei de todos os anos que eu me sacrifiquei por eles achando que isso seria retribuído com respeito e amor. Não. Eu não tinha sido duro. Eu tinha sido justo. Hoje, meses depois de tudo isso, minha vida tá bem diferente. Moro sozinho ainda, mas agora não sinto mais aquela solidão sufocante de antes. Tenho meus hobbies, meus amigos do clube, minhas viagens. E aprendi uma lição valiosa: família não é quem tem seu sangue. Família é quem te respeita, te valoriza, te inclui. Meu filho e a Patrícia ainda moram naquele apartamento alugado. Não sei se eles aprenderam alguma coisa ou se só tão ressentidos comigo. E sabe de uma coisa? Não me importo muito. Porque eu finalmente entendi que eu não preciso da aprovação deles para viver bem. A Melissa vem me visitar de vez em quando. Ela é a única que realmente se importa, e é para ela que eu vou deixar o que eu tenho quando eu morrer. Não pro meu filho, não pra nora. Para ela, que teve coragem de vir aqui, olhar nos meus olhos e admitir que eles erraram. Às vezes, no silêncio da noite, eu ainda penso em como as coisas podiam ter sido diferentes. Se meu filho tivesse tido um pouco mais de caráter. Se a Patrícia não fosse tão fútil e preocupada com aparências. Se eu tivesse percebido antes que estava sendo usado. Mas não adianta ficar no e se. A vida é feita de escolhas, e cada um colhe o que planta. Eles plantaram desrespeito e ingratidão. Colheram a perda de uma casa e a distância de um pai e um avô que só queria ser amado e respeitado. Eu plantei dignidade e amor próprio. E tô colhendo paz. E no final das contas, acho que isso vale muito mais do que qualquer casa, qualquer dinheiro, qualquer falsa harmonia familiar construída em cima de mentiras e conveniências. Aprendi que envelhecer não significa aceitar desrespeito. Significa saber quando é hora de se afastar de quem não te merece. E foi exatamente isso que eu fiz. Não me arrependo. Nem um pouco. Mas a vida continua, e as coisas nem sempre ficam estagnadas do jeito que a gente imagina. Cerca de 6 meses depois de tudo isso, recebi uma ligação inesperada. Era de madrugada, umas 3 da manhã. Quando o telefone toca nesse horário, o coração da gente já dispara, porque nunca é boa notícia. Era o Rodrigo. Pai, a Melissa tá no hospital. Sentei na cama de um pulo, o sono indo embora instantaneamente. O que aconteceu? Acidente de carro. Um motorista bêbado bateu no Uber que ela estava voltando da casa de uma amiga. Ela tá em cirurgia agora. É grave, pai. Nem terminei de ouvir. Já estava me vestindo, pegando as chaves, saindo porta afora. Não importava o que tinha acontecido entre mim e eles. A Melissa era minha neta. Meu sangue. E ela estava precisando de mim. Quando cheguei no hospital, encontrei meu filho e a Patrícia na sala de espera. Eles estavam destruídos. A Patrícia chorava sem parar e meu filho estava pálido, tremendo. Pela primeira vez em muito tempo, vi eles como seres humanos de verdade, não como as pessoas egoístas que tinham me magoado. Como ela tá? Perguntei, sentando ao lado deles. Não sabemos ainda. Os médicos disseram que ela bateu a cabeça forte. Tem hemorragia interna. Podem ser horas até saberem se ela vai. A Patrícia não conseguiu terminar a frase. Fiquei ali com eles. Em silêncio, na maioria do tempo. O que tinha para dizer? Às vezes a vida coloca a gente em situações onde as palavras não servem para nada. Foram 7 horas de espera. 7 horas que pareceram 7 anos. Eu rezei. Não sou muito religioso, mas rezei. Pedi a Deus, ao universo, a quem quer que tivesse ouvindo, que salvasse minha neta. Que deixasse ela viver. Prometi que ia ser um avô melhor, mais presente, que ia esquecer as mágoas se ela sobrevivesse.
Quando o médico finalmente saiu da sala de cirurgia, todos nós levantamos de uma vez. A cirurgia foi bem-sucedida. Conseguimos estancar a hemorragia. Ela vai precisar ficar em observação intensiva por alguns dias, mas o prognóstico é positivo. A Patrícia desabou nos braços do Rodrigo, chorando de alívio. Eu mesmo sentia as pernas bambas, tive que sentar de novo. A sensação de alívio era tão grande que parecia que tinham tirado uma montanha de cima de mim. Posso ver ela? A Patrícia perguntou. Ainda não. Ela tá na recuperação. Daqui a algumas horas, um de cada vez. Ficamos ali, esperando. E naquele momento, algo mudou. Não foi uma mudança gigante, dramática. Foi sutil. Mas eu percebi que, apesar de tudo, a gente ainda era família. E que algumas coisas são maiores que mágoas e ressentimentos. Quando finalmente pude entrar para ver a Melissa, algumas horas depois, ela estava dormindo. Tinha tubos, aparelhos, curativos. Mas estava viva. Estava respirando. Segurei a mão dela, aquela mão pequena que eu tinha segurado quando ela era bebê, quando ela dava seus primeiros passos, quando eu a levava para a escola. Vô tá aqui, minha filha. Vô não vai a lugar nenhum. E cumpri essa promessa. Durante as 2 semanas que ela ficou internada, eu ia lá todo dia. Levava flores, levava os doces que ela gostava quando ela começou a poder comer. Conversava com ela, contava histórias, fazia ela rir mesmo com dor. Meu filho e a Patrícia também estavam sempre lá, claro. E aos poucos, a gente começou a conversar de novo. Não sobre o que tinha acontecido. Ainda não. Mas sobre a Melissa, sobre a recuperação dela, sobre as pequenas coisas do dia a dia. Foi a Patrícia quem trouxe o assunto à tona, um dia em que a gente estava os 2 sozinhos no corredor, enquanto meu filho tinha ido buscar café. Henrique, eu preciso te pedir desculpa. Olhei para ela, surpreso. Era a primeira vez que ela me chamava pelo nome ao invés de sogro. Eu fui uma idiota. Fui fútil, preconceituosa e injusta com você. E quase perdi minha filha sem ter a chance de consertar isso. Patrícia. Não, deixa eu terminar. Você sempre foi um pai e um avô incrível. E eu deixei minha insegurança, minha vontade de impressionar minha família, me transformar numa pessoa horrível. Eu não tenho desculpa pro que eu fiz. Só tenho vergonha. Ela estava chorando. E não era choro fingido, não era manipulação. Era arrependimento genuíno. Eu aceito suas desculpas. Mas você precisa entender que confiança não se reconstrói do dia para a noite. Eu sei. E eu vou passar o resto da minha vida tentando mostrar que eu mudei. Que eu aprendi. Não respondi nada. Só assenti. Porque, no fundo, eu queria acreditar nela. Queria acreditar que as pessoas podem mudar. Quando a Melissa teve alta e voltou para casa, pro apartamento alugado deles, eu comecei a visitá-los regularmente. Não todo dia, não da forma sufocante que eu costumava ser antes. Mas 1, 2 vezes por semana. Levava a comida que eu cozinhava, ajudava a Melissa com a fisioterapia que ela precisava fazer por causa das lesões. E sabe o que eu percebi? Que eles realmente tinham mudado. Ou pelo menos estavam tentando. A Patrícia era mais humilde, mais gentil. Pedia minha opinião sobre coisas, me incluía nas decisões familiares. Meu filho ligava para mim sem motivo, só para saber como eu estava. Não era perfeito. Ainda tinha momentos estranhos, momentos onde a gente lembrava do que tinha acontecido e o clima ficava pesado. Mas estava melhorando. Um dia, uns 4 meses depois do acidente, meu filho apareceu aqui em casa. Sozinho. Pai, posso falar uma coisa? Claro. Senta aí. Ele sentou, mas ficou quieto por um tempo, como se estivesse procurando as palavras certas. Eu nunca te agradeci. Por tudo que você fez por mim. Rodrigo. Não, pai, deixa eu falar. Você me criou sozinho. Trabalhou feito um louco para me dar educação, oportunidades. Vendeu suas coisas para me ajudar.
E eu te paguei com ingratidão. Deixei minha esposa te humilhar, te excluir. Não te defendi quando deveria. E quando você pegou a casa de volta, eu fiquei com raiva de você ao invés de olhar para o meu próprio erro. Ele estava chorando agora. Meu filho, que sempre foi tão orgulhoso, tão duro, estava ali na minha frente com lágrimas descendo pelo rosto. Foi preciso quase perder minha filha para eu entender o que eu tinha feito. Para eu entender que você só queria respeito, dignidade. E eu não te dei isso. Você tá me dando agora. Mas desperdicei tanto tempo, pai. Tantos anos que eu podia ter aproveitado com você, aprendendo, conversando. E eu joguei tudo fora porque achei que você ia estar sempre ali, disponível, esperando. Mas eu ainda tô aqui. Eu sei. E eu não vou desperdiçar mais tempo. Eu prometo. A gente se abraçou. E foi um abraço de verdade, sem pressa, sem falsidade. Era um abraço de reconexão, de perdão, de recomeço. Claro que isso não apagou tudo. Não fez com que eu esquecesse a dor. Mas abriu uma porta. Uma possibilidade de reconstruir alguma coisa que valia a pena. A Melissa se recuperou completamente. Voltou para a escola, para os amigos, para a vida normal dela. Mas ela ficou diferente também. Mais madura, mais consciente. E mais próxima de mim. A gente tinha conversas profundas sobre vida, sobre escolhas, sobre valores. Ela me dizia que o acidente tinha feito ela repensar muita coisa. Eu percebi que a gente passa a vida inteira achando que tem tempo infinito, que pode deixar as coisas importantes para depois. Mas não pode. A vida pode acabar a qualquer momento. E eu não quero morrer sem ter dito para as pessoas que eu amo quanto elas são importantes. Sabedoria demais para uma menina de 16 anos. Mas uma sabedoria que tinha vindo do pior jeito possível. Hoje, mais de um ano depois de tudo aquilo, as coisas estão num equilíbrio delicado mas real. Eu e meu filho temos uma relação melhor do que tínhamos antes. Não é perfeita, mas é honesta. A Patrícia realmente mudou. Ela até arrumou um emprego e está ajudando nas contas da casa, coisa que ela nunca tinha feito antes porque achava que era abaixo dela. Eles ainda moram no apartamento alugado. Eu não ofereci a casa de volta e eles não pediram. Aquilo ficou no passado, como um símbolo do que acontece quando você desrespeita quem te ama. Mas eu ajudo de outras formas. Pago a escola da Melissa. Levo eles para jantar às vezes. Empresto o carro quando o deles quebra. Não porque eu tenho obrigação, mas porque eu escolho fazer isso. E tem uma diferença enorme entre fazer algo por obrigação e fazer por escolha. E eles retribuem. Não com dinheiro ou presentes caros, mas com presença, com respeito, com consideração. Meu filho me liga toda semana. A Patrícia me convida para tudo, até para os eventos da família dela, e faz questão de me apresentar com orgulho, não com vergonha. A Melissa vem aqui quase todo fim de semana, passa a tarde comigo, assiste filme, conversa. Isso vale mais que qualquer casa, qualquer dinheiro. Teve um momento, alguns meses atrás, que resumiu perfeitamente como as coisas mudaram. Era o aniversário de 17 anos da Melissa. E dessa vez, eu não precisei perguntar se estava convidado. Porque a própria Melissa veio aqui pessoalmente me convidar. Eu quero que você seja o primeiro a chegar e o último a sair. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Fui. E foi uma festa linda, simples, na casa deles. Tinha a família da Patrícia lá também. E sabe o que aconteceu? Eles foram gentis comigo. A sogra da Patrícia até veio conversar comigo, me perguntou sobre minha vida, sobre meu trabalho. Era tudo o que eu queria naquela primeira festa, ser tratado como parte da família. No meio da festa, meu filho fez um discurso. Agradeceu a todos, falou sobre a Melissa, sobre como ele estava orgulhoso dela. Então ele me olhou e disse: "E eu queria agradecer especialmente ao meu pai, que me ensinou o que realmente importa na vida. Mesmo quando eu demorei anos para aprender a lição." Todo mundo aplaudiu. E eu?
Eu só sorri. Porque finalmente, depois de tanto tempo, eu me senti visto, valorizado, respeitado. Será que valeu a pena tudo aquilo? A dor, o confronto, a ruptura? Sim, porque foi através da dor que a gente aprendeu. Foi através da perda que eles entenderam o que tinham. Foi através do meu ato drástico de tomar a casa de volta que eles finalmente acordaram para a realidade. Às vezes, o amor não é sobre aceitar tudo. É sobre estabelecer limites. É sobre dizer não quando precisa. É sobre se valorizar o suficiente para não aceitar migalhas de afeto. E eu aprendi isso da forma mais difícil possível. Hoje, quando olho para trás, não me arrependo de nada. Nem da doação da casa, porque foi feita com amor. Nem de ter tomado ela de volta, porque foi feita com dignidade. Nem do distanciamento, porque foi necessário. Nem da reconciliação, porque foi merecida. A vida é feita de ciclos. Às vezes a gente precisa destruir para poder reconstruir. E o que a gente reconstrói pode ser mais forte do que o que existia antes. Minha relação com meu filho hoje é mais forte do que nunca foi. Porque ela é baseada em respeito mútuo, não em obrigação ou em dependência financeira. Ele me procura porque quer, não porque precisa. E eu ajudo porque escolho, não porque sou obrigado. E a Melissa? Ela se tornou a neta que eu sempre sonhei ter inteligente, carinhosa, consciente. Ela me fez um presente outro dia que me deixou emocionado até agora. Era um álbum de fotos. Mas não qualquer álbum. Era um álbum com fotos antigas minhas, dela bebê, dela criança, dela crescendo. E em cada página, ela tinha escrito uma mensagem. Vô, obrigada por nunca ter desistido de mim, mesmo quando meus pais erraram. Vô, você me ensinou que dignidade vale mais que qualquer coisa. Vô, eu quero ser como você quando crescer, forte, justo e verdadeiro. Chorei lendo aquilo. Chorei porque percebi que, no final, tudo tinha valido a pena. As noites sozinho, a dor da exclusão, a coragem de enfrentar meu próprio filho, tudo isso tinha servido para algo maior. Tinha servido para ensinar uma lição que vai passar de geração em geração. A lição de que família é sobre respeito, não sobre sangue. De que amor não é aceitar desrespeito. De que dignidade não tem preço. E quando eu partir desse mundo, e sei que isso não tá tão longe assim, afinal já tô com quase 70 anos, vou partir em paz. Porque vou partir sabendo que deixei um legado. Não um legado de dinheiro ou propriedades, mas um legado de valores, de caráter, de dignidade. E isso, meus amigos, é a única coisa que realmente importa no final. Mas deixa eu voltar um pouco no tempo, porque tem coisas que eu não contei ainda. Coisas que são importantes para vocês entenderem como a gente chegou nesse ponto. Quando eu decidi tomar a casa de volta, não foi uma decisão impulsiva. Foi uma decisão que eu vinha amadurecendo há muito tempo, desde muito antes daquela festa de aniversário da Melissa. Aquilo foi só a gota d'água, sabe? O momento em que eu finalmente tive coragem de fazer o que eu já sabia que precisava ser feito. Porque a verdade é que meu filho e a Patrícia vinham me tratando mal há anos. Só que eu não queria enxergar. Ou melhor, eu via, mas fingia que não via. Porque admitir que seu próprio filho não te respeita é uma das coisas mais dolorosas que existe. Deixa eu te contar algumas situações que aconteceram antes daquela festa. Situações que eu engoli em silêncio, mas que iam se acumulando dentro de mim como veneno. Teve aquele Natal, uns 3 anos antes de tudo isso explodir. Eu tinha acabado de ficar viúvo. Minha esposa tinha morrido 6 meses antes de câncer e estava passando pelo pior momento da minha vida. A casa estava vazia, eu não tinha vontade de comer, de sair, de fazer nada. Tava num buraco profundo de depressão. Liguei pro Rodrigo uns dias antes do Natal e perguntei se eu podia passar a data com eles. Claro, pai. A gente se vê no Natal. Fiquei feliz. Pensei que ia ter companhia, que ia conseguir passar aquela data difícil com a família. Comprei presentes para todo mundo, caprichei. Gastei quase R$2.000 em presentes.
No dia 24, arrumei minhas coisas e fui para a casa deles. Toquei a campainha. A Patrícia abriu, mas a expressão dela não era de felicidade. Era de constrangimento. Oi, sogro. É que a gente não estava te esperando hoje. Como assim? O Rodrigo me disse que era para vir hoje. Ah, é que mudou de planos. A gente vai jantar na casa dos meus pais hoje. E amanhã a gente tem compromisso também. Mas o senhor pode deixar os presentes aí que a gente entrega para os meninos. Deixar os presentes. Como se eu fosse um entregador qualquer. Como se minha presença não importasse, só os presentes. E eu? Onde eu vou passar o Natal? Ela deu de ombros. Não sei, sogro. A gente não combinou nada. O senhor deve ter entendido errado. Voltei para casa com os presentes. Passei o Natal sozinho, comendo um sanduíche frio, olhando para a árvore de Natal que eu tinha montado achando que ia receber visitas. Ninguém ligou. Nem meu filho, nem minha nora, nem meus netos. Foi um dos piores dias da minha vida. Mas eu perdoei. Pensei, eles devem ter se confundido mesmo. Acontece. Só que não foi erro. Foi descaso mesmo. Teve outra vez, no aniversário do meu filho. Ele fez 40 anos. Eu organizei um almoço especial aqui em casa. Convidei os amigos dele, a família da Patrícia, todo mundo. Cozinhei durante 2 dias. Fiz churrasco, saladas, sobremesas. Gastei uma fortuna. No dia, todo mundo veio. Menos o aniversariante. Liguei para ele. Rodrigo, cadê você? O pessoal já tá chegando. Pai, desculpa, não vou poder ir. Surgiu um compromisso de última hora. Que compromisso? É seu aniversário. Tem 30 pessoas aqui te esperando. Desculpa mesmo, pai. A gente se vê depois. Desliguei o telefone sem acreditar. Fiquei ali, no meio de uma festa que eu tinha organizado para o meu filho, sem o meu filho. Tive que inventar uma desculpa para os convidados, dizer que ele tinha passado mal. A vergonha que eu passei naquele dia. Depois eu descobri, por um amigo dele que também estava na festa, que o compromisso de última hora era um churrasco na casa de um colega de trabalho dele. Ele preferiu ir num churrasco qualquer a vir no almoço que o próprio pai tinha preparado com tanto carinho. Mas eu perdoei de novo. Sempre perdoando, sempre engolindo, sempre achando desculpa. Teve a vez que eu fiquei doente. Pneumonia grave. Fiquei internado 1 semana. Meu filho foi me visitar uma vez. Em 7 dias. Ficou 10 minutos, disse que estava com pressa e foi embora. A Patrícia nem apareceu. Sabe quem ficou comigo? Meus amigos do clube. Gente que eu conhecia há menos tempo do que meu filho me conhecia, mas que se importava mais comigo do que meu próprio sangue. Quando recebi alta, precisei de ajuda para subir as escadas de casa porque ainda estava fraco. Liguei pro Rodrigo. Pai, hoje não dá. Tô ocupado. Liga para um vizinho aí. Ligar para um vizinho. Como se eu fosse um estranho pedindo favor. O Jerônimo, meu vizinho de 82 anos, me ajudou. Ele, com suas pernas tremendo de velhice, me segurando para eu não cair, enquanto meu filho de 40 anos estava ocupado. Cada uma dessas situações, eu engolia. Doía, machucava, mas eu engolia. Porque eu tinha medo. Medo de perder meu filho de vez. Medo de ficar completamente sozinho. Então eu aceitava as migalhas de atenção que ele me dava e fingia que estava tudo bem. Até aquele dia da festa. Até o momento em que eu vi eles saindo todos felizes enquanto eu, o avô, o pai, ficava excluído. Foi quando eu percebi, eu já tinha perdido meu filho. Fazia tempo. Eu só não tinha aceitado ainda. E foi isso que me deu força para tomar a casa de volta. Não foi vingança. Foi libertação. Foi eu finalmente dizendo, chega. Eu não mereço isso. Depois que eles se mudaram da casa, nos primeiros meses, antes do acidente da Melissa, as coisas ficaram muito tensas.
Meu filho não falava comigo. A Patrícia mandava mensagens agressivas, me chamando de monstro, de cruel, dizendo que eu tinha destruído a família. Eu bloqueei o número dela. Não ia aceitar ser ofendido no meu próprio telefone. Teve uma vez que meu filho apareceu aqui de madrugada, bêbado, gritando na porta. Abre essa porta, seu velho egoísta. Você destruiu minha família. Meus filhos estão sofrendo por sua causa. Não abri. Liguei para a polícia. Eles vieram, levaram ele embora. No dia seguinte, ele me mandou uma mensagem pedindo desculpa, mas eu não respondi. Porque desculpa de bêbado não vale nada. Os netos pararam de falar comigo também. Bom, a Melissa não. Ela continuou mandando mensagem escondida dos pais. Mas os outros dois, o Pedro e a Clara, me bloquearam em tudo. Presumo que por influência dos pais. Isso doeu. Doeu muito. Porque eu sempre fui um avô presente. Levava eles no parque, no cinema, pagava sorvete, ajudava com lição de casa. E de repente, do dia para a noite, eu virei o vilão da história. Mas eu me mantive firme. Porque eu sabia que se eu voltasse atrás, se eu devolvesse a casa só porque eles estavam fazendo pressão, eu ia perder o pouco de dignidade que me restava. Teve gente da família que tomou o lado deles. Meu irmão, o Fernando, me ligou dizendo que eu estava sendo radical demais. Henrique, você tá exagerando. Ok, eles te magoaram, mas tirar a casa? Isso não é meio demais. Fernando, você não sabe nem metade do que eu passei. Não sabe quantas vezes eles me humilharam, me descartaram. Então não vem me dizer que eu tô exagerando. Mas são seus netos, cara. Eles vão crescer te odiando. Melhor crescerem me odiando do que crescerem achando que desrespeitar os outros não tem consequência. A gente brigou. Ficamos sem se falar por uns 4 meses. Depois ele veio pedir desculpa, disse que tinha conversado com Rodrigo e entendido melhor a situação. Mas naquela época, eu me senti muito sozinho. Até meus amigos do clube, alguns ficaram divididos. Teve gente que achou que eu tinha sido muito duro. Teve gente que me apoiou totalmente. O Marcelo, meu amigo há 30 anos, me disse: Henrique, você fez o que tinha que fazer. Eu só não tive coragem de fazer o mesmo com meus filhos, mas eu deveria. Porque eles me tratam igual seus te tratam. E aí eu percebi que essa história não era só minha. Tinha muita gente na mesma situação. Pais e mães que se sacrificavam pelos filhos e depois eram descartados como lixo. Gente que aceitava migalhas de afeto porque tinha medo de ficar sozinha. Comecei a conversar mais sobre isso com as pessoas. E descobri histórias absurdas. O Marcelo, que eu mencionei, pagou faculdade de medicina pro filho. 7 anos de mensalidade, mais moradia, mais carro, mais tudo. Quando o filho se formou e começou a ganhar bem, o Marcelo pediu ajuda para pagar um tratamento médico que o plano não cobria. O filho disse que não podia ajudar porque estava apertado. Mas postava foto no fim de semana viajando para a praia, comendo em restaurante caro. A Lucinda, uma senhora que frequenta o mesmo clube, deu a casa dela de herança em vida para os 3 filhos. Eles venderam a casa e dividiram o dinheiro. Deixaram ela morando de favor na casa de um deles. Sabe onde ela dorme? Num quartinho de despejo, num colchão no chão. Com 73 anos de idade. O Paulo, outro amigo, trabalhou a vida inteira e juntou um dinheiro bom. Os filhos descobriram e agora vivem pedindo: pai, preciso de dinheiro para a reforma. Pai, precisa emprestar pro carro. Pai, precisa ajudar com o casamento. E ele vai dando, até que não sobra nada. E quando não sobra mais nada para dar, os filhos somem. Ouvindo essas histórias, eu tive certeza de que tinha feito a coisa certa. Porque se eu não tivesse tomado atitude, eu ia acabar como eles. Usado, descartado, esquecido. E olha, não vou mentir. Teve momentos em que eu quis desistir.
Momentos em que a solidão apertava tanto que eu pensava em ligar pro Rodrigo, pedir desculpa, devolver a casa, só para ter a família de volta. Mas aí eu lembrava da cara da Patrícia me excluindo. Lembrava de todas as vezes que eu fui deixado de lado. E a vontade de desistir passava. Depois do acidente da Melissa, como eu contei, as coisas mudaram. Mas nem tudo foi flores, não. O processo de reconstrução foi lento, doloroso, cheio de recaídas. Teve vezes que a gente estava conversando numa boa e, do nada, vinha uma fala passivo-agressiva do Rodrigo ou da Patrícia. Um comentário sobre como seria mais fácil se a gente ainda morasse na casa. Ou um suspiro sobre como as coisas eram melhores antes. E eu tinha que segurar para não explodir. Tinha que respirar fundo e lembrar, eles estão aprendendo. É um processo. A Melissa foi fundamental nesse período. Ela era tipo a ponte entre mim e os pais dela. Quando as coisas ficavam tensas, ela intervinha. Mudava de assunto, fazia uma piada, desarmava o clima. Vô, conta aquela história de quando você construiu aquela ponte lá no interior. Meu pai adora essa história. E eu contava. E o Rodrigo ouvia. E aos poucos, a gente ia se reconectando através das histórias. Das memórias boas que existiam antes de tudo desandar. Um dia, uns 8 meses depois do acidente, eu e o Rodrigo fomos pescar juntos. Fazia anos que a gente não fazia isso. Desde que ele era adolescente, talvez. Ficamos horas ali, no silêncio, só com o barulho da água e dos pássaros. E então ele falou: Pai, eu queria te perguntar uma coisa. Fala. Você me odeia? Olhei para ele, surpreso. Odiar? Não, filho. Nunca odiei você. Mas você deve ter ficado com muita raiva. Com ódio, até. Raiva, sim. Decepção, muita. Mas ódio. Ódio é um sentimento muito forte, muito definitivo. Eu nunca consegui te odiar, mesmo quando você me machucou. Ele ficou quieto por um tempo. Depois perguntou: E hoje? O que você sente por mim hoje? Pensei bem antes de responder, porque era uma pergunta importante, que merecia uma resposta honesta. Hoje eu sinto esperança. Esperança de que a gente consiga construir algo melhor do que a gente tinha antes. Não vai ser igual. Nunca vai ser. Mas pode ser bom. Pode ser real. Ele assentiu, limpando os olhos discretamente. E a gente continuou pescando. Esse foi um momento de virada. Porque ali, naquele silêncio compartilhado, a gente se entendeu de um jeito que palavras nunca conseguiriam expressar. A Patrícia também mudou bastante. Ela começou a trabalhar, como eu mencionei antes, mas o mais importante é que ela começou a se valorizar por outras coisas além de aparência e status. Um dia ela me contou que tinha começado a fazer terapia. O acidente da Melissa me fez perceber muita coisa, Henrique. Me fez ver que eu estava vivendo uma vida vazia, baseada em impressionar os outros. E quase perdi minha filha por causa disso. Como assim? Porque se ela tivesse morrido, o que eu ia ter? Memórias de festas caras? De roupas de marca? Ou memórias de tempo junto, de conversas de verdade, de amor genuíno? Foi uma reflexão profunda vinda dela. E mostrou que ela realmente estava mudando. Ela começou a me procurar para conversar sobre coisas além de superficialidades. Perguntava minha opinião sobre educação dos filhos, sobre problemas do casamento, sobre a vida. E eu percebi que, pela primeira vez, ela me via como uma pessoa, não como um acessório descartável. Os outros netos, Pedro e Clara, demoraram mais para se reaproximar. Eles tinham ficado muito influenciados pelos pais no período da briga. Achavam que eu era o vilão que tinha tirado a casa deles. Mas a Melissa trabalhou neles. Conversou, explicou, mostrou o outro lado da história. E aos poucos, eles começaram a me procurar de novo. O Pedro foi o primeiro. Ele tinha 12 anos na época do rompimento, 14 quando a gente começou a se reaproximar. Veio aqui em casa um dia, meio tímido, meio envergonhado.
Eu queria pedir desculpa. Por ter te bloqueado, por ter ficado sem falar com você. Você era criança, Pedro. Não tem do que se desculpar. Mas eu sabia que estava errado. Eu só tinha medo de desagradar meus pais. E agora? Agora eu entendo que desagradar eles às vezes é necessário. Se eles estão errados, eu não preciso concordar só porque são meus pais. Aquilo me deixou orgulhoso. Ver que ele estava desenvolvendo pensamento crítico, que não era mais só um fantoche dos pais. A Clara foi mais difícil. Ela tinha 9 anos quando tudo aconteceu, 11 quando a gente se reaproximou. E ela tinha uma ligação muito forte com a mãe. Tudo que a Patrícia falava, ela acreditava. Então, quando a Patrícia falava mal de mim, a Clara acreditava. Quando a Patrícia dizia que eu era cruel, a Clara concordava. Foi só quando a própria Patrícia mudou de discurso que a Clara começou a me ver diferente. Ela demorou quase 1 ano para voltar a falar comigo. E quando falou, foi de um jeito formal, distante. Como se eu fosse um estranho. Mas eu fui paciente. Não forcei. Só deixei a porta aberta. Clara, você pode me procurar quando quiser. Você sempre vai estar aqui. E aos poucos, ela foi se soltando. Hoje, 2 anos depois, ela volta a ser carinhosa comigo. Não como era antes, mas é algo novo, construído em cima de uma base mais sólida. Durante todo esse processo de reconstrução, eu continuei vivendo minha vida. Porque era importante eu não fazer da reconciliação com a família minha única razão de existir. Continuei viajando. Fui para a Argentina, pro Chile, conheci o Peru. Lugares que eu sempre quis ver, mas nunca tinha tido tempo. E em cada viagem, eu mandava foto pros netos. Não pros pais deles. Pros netos. Porque eu queria que eles soubessem que eu estava bem, que eu estava vivendo. Comecei a fazer aulas de pintura. Sempre tive vontade, mas nunca tinha feito. Descobri que sou terrível com pincéis, mas é divertido. E fiz amigos novos na aula. Entrei num grupo de caminhada. Todo sábado de manhã, a gente caminha no parque por 1 hora. É bom para a saúde e para a cabeça. Ou seja, eu construí uma vida que não dependia da minha família. E paradoxalmente, foi isso que fortaleceu a relação com eles. Porque eles perceberam que eu não precisava deles para ser feliz. Que eles não eram minha única fonte de alegria. E quando você não precisa desesperadamente de alguém, essa pessoa te valoriza mais. É estranho, mas é verdade. Teve um momento especialmente significativo, cerca de 1 ano e meio depois do acidente. A família da Patrícia fez uma grande reunião de família. E ela insistiu para eu ir. Henrique, eu quero que você vá. E quero que minha família toda saiba quem você é de verdade. Fui. Meio receoso, confesso. Porque essa mesma família era a que tinha me feito sentir inferior naquela primeira festa da Melissa. Mas foi completamente diferente. A Patrícia me apresentou com orgulho. Contou sobre minha carreira, sobre as obras que eu tinha construído, sobre o tipo de pessoa que eu era. E a família dela me tratou com respeito. Me fizeram perguntas, demonstraram interesse genuíno. Era tudo o que eu queria naquela primeira vez. No final da noite, a mãe da Patrícia veio falar comigo. Henrique, eu queria pedir desculpa. A gente não te tratou bem daquela primeira vez. E eu sinto muito por isso. A senhora nem me conhecia. Não tem do que se desculpar. Mas eu julguei você sem conhecer. Pela roupa, pela aparência, por preconceitos bobos. E você é um homem admirável. Minha filha tem sorte de ter você como sogro. Foi um momento de redenção. Não que eu precisasse da aprovação dela. Mas foi bom ver que as coisas podiam mudar. Que as pessoas podiam mudar. Hoje, quando eu olho para trás, vejo que aquele período de ruptura foi necessário. Doloroso, mas necessário. Como um osso quebrado que precisa ser recolocado no lugar certo antes de sarar. Dói no momento, mas depois fica mais forte do que era antes.
Minha relação com meu filho hoje é mais forte porque é mais real. A gente não finge mais. Se tem algo errado, a gente fala. Se tem algo que me incomoda, eu digo. Se ele discorda de mim, ele fala. Não é mais aquela dinâmica de eu dar tudo e ele receber sem agradecer. Não é mais eu aceitando migalhas e fingindo que tá tudo bem. É uma troca. Real, honesta, às vezes difícil, mas real. E sabe o que é engraçado? Eu ajudo eles financeiramente agora muito mais do que ajudava antes. Porque agora eu faço isso por escolha, não por obrigação ou por medo de perder eles. Pago a escola particular dos 3 netos. Dou mesada para Melissa para ela aprender a lidar com dinheiro. Ajudo com algumas contas quando sei que o Rodrigo tá apertado. Mas a diferença é que agora eles agradecem. Não como quem tá só cumprindo o protocolo, mas com gratidão genuína. E quando eu não posso ajudar, ou quando eu simplesmente não quero, eu digo não. E eles respeitam. Isso é liberdade. Teve uma vez recente que o Rodrigo me pediu dinheiro emprestado para investir no negócio. Era um valor alto, uns 50 mil reais. Pai, é uma oportunidade boa. Mas eu preciso do dinheiro rápido. Rodrigo, eu não vou emprestar. Ele ficou surpreso. Por quê? É um investimento seguro. Porque não quero. Investimento é risco. E eu não quero arriscar meu dinheiro num negócio que não é meu. Ele ficou claramente desapontado. Mas não ficou bravo. Não me pressionou. Não fez drama. Ok, pai. Entendo. Vou procurar outro jeito. E procurou. Conseguiu um empréstimo no banco, fez o investimento e deu certo. E depois veio me agradecer. Pai, obrigado por ter dito não. Por que você tá me agradecendo por ter negado? Porque você me forçou a me virar sozinho. E eu consegui. E isso me fez sentir capaz. Se você tivesse me dado dinheiro, eu nunca ia ter essa sensação de conquista. Esse tipo de gratidão, de maturidade, é o que a gente conquistou depois de tudo que passou. E vale muito mais do que qualquer dinheiro. A Melissa vai fazer 18 anos em breve. Vai entrar na faculdade. E sabe o que ela decidiu? Que quer fazer engenharia. Como o avô. Quando ela me contou, eu chorei. Não de tristeza. De orgulho. De felicidade. Vô, você me inspirou. Ver tudo que você construiu, literalmente, me fez querer seguir esse caminho também. Mas é uma área difícil, Melissa. Tem muita matemática, muita física. Eu sei. E eu gosto disso. Quero ser como você. Quero construir coisas que durem, que façam diferença. Ela me pediu para ajudar ela com os estudos. Então agora, 2 vezes por semana, ela vem aqui e a gente estuda junto. Matemática, física, desenho técnico. Coisas que eu não via há décadas, mas que estão voltando na minha memória. E sabe o que é mais legal? É que através dela, eu tô me reconectando com minha própria história. Lembrando porque eu escolhi ser engenheiro. Relembrando a paixão que eu tinha pelo trabalho. A gente tem conversas incríveis durante essas sessões de estudo. Sobre vida, sobre escolhas, sobre o que é importante de verdade. Vô, você se arrepende de alguma coisa na sua vida? Me arrependo de não ter estabelecido limites antes. De ter deixado as pessoas me desrespeitarem por tanto tempo achando que isso era amor. Mas você consertou isso. Consertei. Tarde, mas consertei. Nunca é tarde, vô. O importante é que você teve coragem. Essas conversas com ela me enchem de esperança, porque eu vejo que ela vai ser uma mulher forte, independente, que não vai aceitar desrespeito de ninguém. E se um dia ela tiver filhos, eles vão aprender isso também. O legado continua. Outro dia, o Pedro me procurou para conversar sobre algo que estava acontecendo na escola. Ele estava sendo excluído de um grupo de amigos. Vô, eu não sei o que fazer. Eles não me chamam mais para as coisas. E quando eu pergunto por quê, eles dizem que é só coincidência.
Mas eu sei que não é. E como você se sente com isso? Triste. Mas também com raiva. Porque eu sempre fui legal com eles. Então o que você acha que deve fazer? Continuar tentando fazer parte do grupo. Por quê? Para que você quer ficar num lugar onde você não é querido. Ele ficou pensando. É que eu tenho medo de ficar sozinho. Pedro, deixa eu te contar um segredo. É melhor estar sozinho do que estar mal acompanhado. É melhor ter poucos amigos verdadeiros do que muitos amigos falsos. Mas todo mundo quer fazer parte de um grupo. Todo mundo quer ser aceito. Mas a aceitação que vem de você se diminuir, de você aceitar migalhas, não vale nada. Você entende isso? Ele assentiu, mas percebi que ainda estava processando. Vô passou por algo parecido. E aí eu contei para ele. Contei sobre como eu aceitei ser tratado mal pela família dele porque tinha medo de ficar sozinho. E como isso só piorou as coisas. E quando você tomou atitude? As coisas ficaram piores no começo. Fiquei sozinho mesmo, por um tempo. Mas depois, as coisas se ajeitaram. De um jeito melhor, mais verdadeiro. Então você acha que eu devo me afastar desses amigos? Eu acho que você deve se valorizar. E pessoas que te valorizam não te excluem. Semana passada ele me mandou uma mensagem. Vô, arrumei novos amigos. São menos populares, mas são legais de verdade. Obrigado. Esses momentos são os que me fazem sentir que tudo valeu a pena. Cada lágrima, cada noite sozinho, cada momento difícil, tudo valeu. Porque eu tô deixando algo importante para essa próxima geração. Tô ensinando eles a se valorizar, a não aceitar desrespeito, a ter dignidade. E isso é um presente que vale mais que qualquer herança material. A Clara, por outro lado, tá numa fase diferente. Ela tem 13 anos, tá naquela fase complicada da adolescência. E ela anda tendo conflitos com a Patrícia. Vô, minha mãe não me entende. Ela quer que eu seja perfeita o tempo todo. E você não quer ser perfeita. Não. Eu quero ser eu mesma. Mas ela fica o tempo todo me comparando com as filhas das amigas dela. Fulana tira nota 10, Ciclana é educada, Beltrana se veste bem, ponto. E o que você sente quando ela faz isso? Que eu não sou boa o suficiente. Que eu nunca vou ser. Conversei com a Patrícia sobre isso. De um jeito gentil, sem acusar. Patrícia, posso te falar uma coisa? Claro, Henrique. A Clara tá se sentindo pressionada. Acho que seria bom você prestar atenção nisso. Mas eu só quero o melhor para ela. Eu sei. Mas às vezes a gente quer tanto melhor para os nossos filhos que acaba colocando expectativas impossíveis. E isso machuca. Ela ficou pensativa. Você acha que eu tô fazendo isso? Acho que você quer que ela seja perfeita. E ninguém é perfeito. Nem precisa ser. Foi uma conversa difícil, mas necessária. E a Patrícia ouviu. Não mudou do dia para a noite, mas tá tentando. Tá aprendendo a aceitar a filha como ela é, não como ela gostaria que fosse. Essas são as pequenas vitórias do dia a dia. Não são grandes, dramáticas. Mas são importantes. Olhando para trás, vejo que toda aquela dor tinha um propósito. Não tô dizendo que foi bom. Não foi. Foi horrível. Mas foi transformador. Eu me transformei. Saí de um homem que aceitava qualquer coisa por medo de ficar sozinho para um homem que prefere a solidão ao desrespeito. E essa mudança mudou toda a dinâmica da família.